nós tivemos no início dessa semana, na segunda-feira, o início da campanha 2019-2020 no Brasil. Há pouco mais de 2 semanas, você acompanhou aqui no Canal do Boi o lançamento nacional do Plano Agrícola Pecuário, colocando ali à disposição de recursos financeiros para as mais diversificadas linhas em atendimento à produção rural do país. Hoje eu vou receber aqui um dos representantes do Banco do Brasil, superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, o Sandro Grando, vai falar conosco a respeito da disposição de recursos aqui no estado de Mato Grosso do Sul e falar um pouco também a respeito das expectativas e também como é que fechou a campanha 18-19. Sandro, um prazer recebê-lo aqui no Canal do Boi, aqui no Agricultura BR. Plano Safra é sempre algo que mexe com a produção rural brasileira. O que esses números hoje apresentados, que foram apresentados para essa safra, representam para o Banco do Brasil no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite de nós estarmos aqui no Canal do Boi. Dizer que os números que estão sendo disponibilizados para o nosso estado são números robustos, que a gente vai ter aí um grande trabalho de aplicação, né? A gente fechou a safra 2018-2019 com uma aplicação de 6 bilhões 650 milhões de reais no agronegócio aqui no Mato Grosso do Sul, e nós vamos ter um crescimento considerável para a safra 19-20. Esses números a gente vai fazer a divulgação na segunda-feira, no evento do banco, junto à nossa ministra e o nosso governador, mas posso lhe adiantar que serão números condizentes com o potencial do Mato Grosso do Sul. Sandro, houve um aumento nos números nacionais, do recurso disponibilizado para o Banco do Brasil, na casa de 20%. Como é que eles estão disponibilizados e como que eles chegam no estado de Mato Grosso do Sul? Bom, o Banco do Brasil fechou a sua participação no Plano Safra com uma aplicação de 103 bilhões para esse ano safra 2019-2020. Em todas as suas linhas de crédito, todas as linhas de crédito já estão disponibilizadas aos nossos agricultores, já estão em fase de acolhimento das novas propostas e a partir dos próximos dias a gente já começa a liberação. Nós temos aí tanto para investimento, como para custeio, como para comercialização, bem como para quem quiser utilizar como CPR ou giro, ou seja, todo o portfólio de produtos do Banco do Brasil já estão disponíveis aos nossos clientes, no montante que o banco separou de 103 bilhões, atendendo a agricultura familiar, atendendo o Pronamp e atendendo a agricultura empresarial. Então, os recursos, na nossa visão, são suficientes para atender a demanda, o crescimento do nosso mercado. Nesse aspecto, o Banco do Brasil, que sempre foi o banco que teve mais ligado ao financiamento agrícola, principalmente por conta do Plano Safra, nos últimos anos ganhou concorrência. Outras instituições financeiras começaram a fazer o mesmo processo, a entrar no processo. E neste ano, mesmo com este cenário, o Banco do Brasil sobe a sua capacidade, o recurso disponibilizado através dessa instituição financeira. Como é que esse cenário hoje ele é desenhado para a instituição em si, em relação ao agronegócio brasileiro? Bom, Fabiano, o Banco do Brasil é o grande protagonista do mercado financeiro quando se fala de agronegócios. O Banco do Brasil detém market share superior a 57% de todo o valor aplicado no mercado. E nós entendemos que o Banco do Brasil tem que ser a instituição que mais vai investir no mercado, que está ao lado do nosso cliente, do nosso agroempresário. A existência de concorrência é boa, faz com que o banco continue avançando, inovando, trazendo tecnologias, trazendo novas operações, para que a gente possa atender o nosso cliente de forma global, de forma inteira. Ou seja, o cliente parceiro do Banco do Brasil tem na instituição a condição de atender todas as suas demandas. A concorrência faz com que a gente não fique parado, mas a gente quer continuar ocupando o mercado, o espaço que é do Banco do Brasil, e a gente quer, em 2019, 2020, crescer o nosso market share. Tanto é que a nossa diretoria prevê um crescimento de 20% nesse ano safra. É um valor bem considerável. A gente está falando hoje de colocar no mercado do agronegócio 17 bilhões a mais. Nós fechamos com praticamente 86 bilhões de recursos aplicados na safra 18-19 e nós queremos chegar a 103 bilhões aplicados na safra 19-20.
Então, o Banco do Brasil quer continuar sendo o grande protagonista do mercado financeiro quando se fala de agronegócio. Falando de agronegócio, de financiamento, o Plano Safra 2019-2020, ele marca um processo que até, de certo modo, já vinha sendo colocado em gestões anteriores, mas que ficou muito claro neste momento. O governo querendo colocar uma disposição de recursos à taxa de juros livres, até com uma quantidade maior, né? E passar esse financiamento para os bancos de fato. Como é que isso tem impactado? Como é que os bancos conseguem se manter competitivos, com taxas para o produtor rural? Com esse novo Plano Safra, nós tivemos uma disponibilidade maior de recursos em LCA, aplicação livre. A taxa é um pouquinho mais elevada, né? Depende muito do porte e do risco de cada cliente, mas o importante é dizer que ainda são taxas muito condizentes com a atividade. Ainda a atividade consegue ser muito bem lucrativa, desde, claro, bem gerida pelo nosso cliente. E essa disponibilidade dá para garantir que não faltará recursos, né? Os recursos que a gente tem de origem LCA, o Banco do Brasil tem uma boa captação, ou seja, nós vamos conseguir atender todas as demandas dos nossos clientes. O custo fica pouca coisa maior, né? A taxa tem uma variação, mas ela não é algo que vai inviabilizar a atividade agrícola, né? E disponibiliza mais recursos. É uma nova realidade de mercado. É uma nova realidade e o nosso agricultor precisa entender que chegou a hora de ele fazer uma boa aquisição, comprar na hora certa, investir corretamente, que essa pequena variação ele consegue diluir em todo o seu processo. Mas o mais importante é dizer que ele terá o recurso, quando necessário, no seu momento adequado, para que ele possa pensar em fazer uma grande plantio, uma grande lavoura ou um grande investimento no ramo da pecuária e buscando sempre, com tecnologia, com genética, chegar a um resultado melhor, né, na sua propriedade, fazendo com que ela seja cada dia mais rentável. Sandro, você citou a pecuária, tradicionalmente os agricultores são maiores tomadores de crédito. Olhando aqui para trás um pouco, campanha 18 e 19, como é que foi o perfil da tomada de crédito no Mato Grosso do Sul? Quem que tomou crédito e quais linhas, né, com quais finalidades? Fabiano, eu não teria hoje como te precisar agora qual foi o percentual. Evidentemente que o ramo do grão, ele investe muito mais, ele busca muito mais. Mas a gente tem visto, principalmente desde a minha chegada aqui no estado, que o pecuarista também está começando a investir. A gente vê o pessoal investindo em uma boa genética, numa reforma de pastagem, investindo em todo o seu ciclo, buscando um resultado melhor. O pecuarista tem hoje a noção que ele precisa investir para que ele tenha um bom resultado. Uma pecuária moderna. Uma pecuária moderna, o que a gente já vê muito no grão. Hoje, o nosso agricultor, ele já investe numa boa semente, numa adubação correta, numa máquina de qualidade, fazendo com que o investimento se pague e ele possa, ao final, ter uma grande produção, uma boa rentabilidade e, no final da história, ele reinvestir e conseguir cada vez mais ter na sua atividade um resultado financeiro positivo. Neste ano, principalmente, a gente tem falado muito de deixar de ser burocrático o processo para a tomada de diversos temas, mas principalmente o recurso financeiro. Em relação a isso, como que o Banco do Brasil tem agido com o seu cliente padrão, mas esse cliente especial aí, o produtor rural? O banco já desburocratizou muito, né? O banco ele segue muitas as normas, então a gente precisa cumprir as normas do Manual de Crédito Rural ou de normas específicas. Mas hoje está muito mais leve. Hoje nós já temos uma grande parceria com as assistências técnicas. Hoje o cliente que já é nosso cliente há muito tempo, o seu cadastro já está atualizado. Então, assim, a gente já teve casos de fazer financiamento de proposta até o seu deferimento no mesmo dia, né? Se o cliente tiver com o seu cadastro e a sua proposta adequadas, é muito rápido, né? Claro que quando o cliente chega pela primeira vez, a gente sempre precisa de alguns documentos a mais, mas isso faz parte de uma análise cadastral. Mas eu te diria hoje que no banco, para você fazer qualquer operação, ela está muito rápida, né? A gente consegue dar uma resposta rápida, a gente consegue fazer com que o dinheiro chegue no momento rápido
ao nosso cliente. A burocracia é muito menor, mas existe um pouco, porque a gente precisa seguir as normas, tem algumas certidões que precisa, algumas a comprovação da utilização do recurso, porque a gente está falando de recurso federal, onde nós precisamos comprovar sua aplicação na sua finalidade. Falando um pouco dessa safra 19-20, Sandro, nós temos uma expectativa de aumento para agora. Essa safrinha de milho já está vindo recorde aqui no Mato Grosso do Sul. A produção de soja não veio na campanha passada por conta de questões climáticas, mas a expectativa de elevação de área, de investimento, produtividade maior, pecuária, como você disse, mais moderna, a pecuária 4.0 funcionando de uma maneira muito mais clara no momento. Hoje, o sistema financeiro está pronto, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil como um todo, para atender essa nova cara do agronegócio brasileiro? Com certeza. Eu diria que o sistema financeiro ajudou a esse mercado chegar a essa nova cara, essa nova posição. O mercado está totalmente pronto, nós estamos totalmente prontos a sermos a instituição que vai ajudar ou propulsionar com que o nosso agricultor chegue a essas tecnologias, a essa busca pela melhoria, como falaste, rentabilidade, como falaste da pecuária. O sistema financeiro está totalmente pronto e o sistema financeiro, o Banco do Brasil, está totalmente pronto e com recursos para chegar lá. A gente vê claramente quando a gente faz uma visita a um grande produtor, aonde você vê ele investindo na ampliação da sua área, ou ele está investindo para ter uma melhor produção, uma produtividade maior, nos traz a satisfação de que nós estamos no caminho certo, E aqui no Estado, a gente fica muito feliz com o que a gente está visualizando. Nosso Estado é um potencial imenso, Numa das reuniões junto com o pessoal da ProSoja, a gente ficou sabendo que a gente teve uma ampliação da área plantada no grão na última safra, Sim. Então, o banco estava junto na abertura dessa área, no investimento, porque tu tem que fazer correção de solo, você tem que fazer um investimento inicial. O banco é o grande parceiro. Quando a gente vê, na divulgação com o time da FamaSul, que nós vamos passar de 10 milhões de toneladas do milho safrinha, a gente chega à conclusão que nossa tecnologia aqui está sendo aplicada e os resultados estão vindo. E uma informação importante, Fabiano, nós tivemos um pequeno problema de seca no soja, no plantio da safra principal, e o Banco do Brasil, que é o grande parceiro, nós indenizamos a nível de Estado mais de 120 milhões em valores de clientes que haviam o seguro agrícola. Através do seguro rural. Através do seguro rural, do seguro agrícola, mostrando que o nosso agricultor está um passo à frente. Ele está sabendo que ele precisa ter um seguro da sua propriedade, porque ele investe um grande valor e ele tem que ter uma segurança. Então, o seguro agrícola está atendendo essa demanda também. Para encerrar, Sandro, nessa campanha nova, nós vimos lá a confirmação dos recursos, nós temos hoje algumas modalidades que o produtor rural pode travar negócios também através do mercado futuro, fazer hedge. Você acredita que vai fazer com que o produtor use mais o seguro rural para ter essa garantia, que é uma garantia importante para a sua operação e também sustentabilidade da propriedade rural? Fabiano, eu não tenho dúvida. Pelo conhecimento adquirido dia a dia pelo nosso produtor, ele vai buscar tanto o seguro agrícola como o hedge de preço futuro ou o hedge de moeda estrangeira do dólar, Porque ele precisa garantir um resultado. Hoje, o nosso agricultor, a gente fala muito nisso, ele enterra uma grande fortuna no seu plantio esperando ter uma boa colheita. Mas e depois vai ver como é que vai vender isso. E depois vai ver como é que vai vender. Mas ele precisa ter uma segurança. Então, a segurança contra um problema climático tem o seu seguro agrícola. A segurança contra alguma variação de preço, ele pode fazer uma antecipação, ou ele pode fazer uma venda futura, ou ele pode fazer um hedge de dólar. E o banco está preparado para dar essa assessoria. O Banco do Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul, está preparado para dar essa assessoria a todos os nossos clientes, mostrando para ele os benefícios que ele vai ter fazendo isso.
porque no plantio ele já tem a segurança de que vai ter um resultado ou na colheita ou não vai ter um prejuízo se essa colheita não vier. Então é importante que o nosso produtor, que dia a dia avança muito, já avançou muito na questão de colheita, de plantio, de genética, agora avance muito também nessa questão de segurança na sua atividade. Tá certo, Sandro, obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no canal do Boi. Ô, Fabiano, muito obrigado pelo espaço, sempre à sua disposição, e deixar um grande abraço a todos os nossos clientes do Mato Grosso do Sul aqui. Tá certo, conversei com o Sandro Grando, ele que é superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul.